Boa noite, Moser. Felipe André, da Rádio Bandeirantes. Boa noite. Você está falando do seu trabalho que ainda é muito curto, né? São 7 jogos, mas alguns questionamentos começam a aparecer devido, é claro, a algumas declarações. E eu te pergunto, você, Moser, está satisfeito com o seu trabalho até o momento no Atlético? Assim, sinceramente não, porque como você frisou bem, eu estou há 40 e poucos dias só, né? E 40 e poucos dias no futebol, assim, o futebol brasileiro já é um certo tempo, mas eu vejo com uma outra ótica, assim, um espaço curto de tempo, assim, para poder realmente enraizar as minhas ideias. Então, assim, porém vejo que nós temos uma margem importante de crescimento e é em busca disso que nós vamos trabalhar. Boa noite, Moser. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Boa noite. Nesses 3 jogos iniciais da Série B, a impressão que fica é que o Atlético tem se tornado um time previsível, né? Um time que domina a primeira etapa, mas no segundo tempo acaba perdendo bastante as suas forças, principalmente no setor ofensivo. Sobre algumas mudanças que você promoveu no jogo de hoje, a saída do Shailon, né, que saiu contra o CRB e saiu hoje contra o Tombense. A que se deve a saída deste atleta? Qual foi a leitura que você fez no momento em que o Atlético vencia e logo em seguida acabou tomando o empate? Se você parar para pensar, depois das trocas nós tivemos uma chance bem importante, né? Bem importante, que poderíamos ter matado o jogo. A troca foi única e exclusivamente para nós ganharmos mais força por aquele lado com o Ayrton, até pela semana que o Ayrton fez. Eu gostei, assim, achei que as trocas elas surtiram efeito, porque nós em seguida já tivemos uma chance bem importante com o próprio Ayrton, né? Infelizmente não matamos o jogo ali. E aí concordo contigo com relação ao nosso primeiro tempo normalmente ser mais forte que o segundo, e é uma coisa que nós precisamos melhorar. Nós não podemos fazer com que isso se torne um padrão, né? E aí é buscar esse equilíbrio, buscar ser forte tanto no segundo como no primeiro, criar chances e tentar matar o jogo. Nós enfrentamos um time duro, assim, que em casa é muito forte, né? A Tombense, se eu não me engano, perdeu um jogo só esse ano aqui no estádio deles, que foi para o Atlético Mineiro. Então é um adversário muito duro, que os jogos aqui vão ser todos difíceis, né? Mas concordo contigo em relação a encontrar esse equilíbrio entre o primeiro e o segundo tempo. Mas com relação às trocas foi por uma questão tática. Eu vi que aqui, para aquele lado nós precisávamos de um jogador mais descansado, e eu particularmente gostei bastante da maneira que o Ayrton entrou, assim, falando especificamente da troca do Shailon pelo Ayrton. Moser, boa noite, aqui é a Natália. Ainda sobre a situação das mudanças, você acredita que você tem hoje no banco de reservas substitutos à altura para os jogadores titulares? Olha, nós estamos buscando ainda a melhor formação, né? E inclusive estamos buscando criar um padrão, inclusive nas trocas. É óbvio que cada jogo pede uma situação diferente, né? Eu ainda não consegui repetir a equipe 100% dela nessas 3 primeiras rodadas da Série B, e isso eu particularmente não gosto. Nós estamos buscando ainda essa formação ideal, mas nós vamos encontrar, eu não tenho dúvida disso, né? É um início de campeonato onde nós, juntamente com mais 4 equipes, estamos invictos ainda. O desconforto, principalmente em relação a nós mais uma vez temos tomado gol, né? E aí foi um erro coletivo, assim, onde nós não preenchemos bem a área. Enfim, mas nós vamos buscar esse equilíbrio, nós vamos buscar a formação ideal. A disputa interna ela já aumentou significativamente. É importante relembrar, assim, que nós fizemos a estreia do Matheus, o segundo jogo do Matheus, porém o primeiro como titular na Série B. O Renan, um menino que jogou pouquíssimo esse ano, e pela necessidade do jogo nós colocamos para jogar, e aí exaltar até
a entrada de um menino da base que nunca tinha feito 2 sessões de treino conosco. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque é todo um processo para encontrar realmente a melhor formação, e aí cabe a mim encontrar essa melhor formação, mas nós estamos buscando. Moser, você está sendo questionado aí sobre as saídas, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente, porque depois que o Atlético sofre o empate, você opta por colocar o Matheus Regis, né? Você tira um volante, você coloca o Matheus Regis, o Luiz Fernando quase como um 10, mais como um segundo atacante, você tinha a opção do Marco Antônio, que conseguiria talvez ser um cara da criação. E eu te pergunto, por que a opção pelo Matheus Regis, um cara de velocidade, e não o Marco Antônio, que poderia ser um cara mais criativo? Principalmente por causa do campo. Esse é um campo distinto aí do restante da Série B. Esse campo e o campo do Sampaio são campos muito mais pesados do que normalmente a gente encontra. E aí precisa de um jogador com mais força, de mais arrasto. Tanto é que o Matheus Regis criou uma situação bem importante no segundo tempo, onde eu achei que ele poderia ter finalizado, mas como no primeiro jogo eu peguei no pé dele que ele poderia ter tocado em vez de ter finalizado, hoje que ele poderia ter finalizado, ele acabou tocando, né? E aí eu assumo a responsabilidade de tê-lo cobrado no jogo contra o CRB. Mas o fato de eu ter escolhido o Matheus é único exclusivamente que nós precisávamos de um jogador de mais arrasto, de mais força, e ele entrou muito bem no jogo também. Ô Moser, acompanhando aqui as redes sociais, que para nós acaba servindo de termômetro, você mesmo diz não acompanhar, né? Você não tem perfil em rede social. Mas o torcedor do Atlético já comenta e até se movimenta pedindo a sua saída do cargo de treinador do Atlético. Você, em algum momento, teme essa saída depois desse empate de hoje? Nenhum. Assim, tirando o Abel Ferreira do Palmeiras, todos os treinadores no Brasil, eles estão sujeitos a essa situação. Eu confesso que depois de 3 jogos na Série B, é meio precoce até essa pergunta, mas enfim, eu respeito, você está fazendo a pergunta e eu tento responder da melhor forma possível, só acho ela desnecessária. Mas enfim, não tenho, assim, estou bem convicto das coisas que eu faço, convicto da capacidade dos meus jogadores. Nós viemos jogar num campo bem difícil, enfim, os jogadores fizeram a parte deles, tentaram a todo momento. Nós podemos melhorar, devemos melhorar, sem dúvida, mas é um processo que ele é diário, e eu tenho convicção que nós vamos ter um desempenho melhor, e agora nós temos 2 jogos em casa, então nós temos que fazer valer o nosso mando. Moser, é precoce assim porque são apenas 7 jogos, né? 3 na Série B. Mas o próprio presidente Adson Batista, na entrevista coletiva, ele não te garantiu para terça-feira. Como que é trabalhar desse jeito, Moser? Olha, eu fui atleta durante 15 anos, estou há 10 anos como treinador, e assim, esse é o cenário do nosso país, assim, acho bem natural, lido de maneira natural em relação a isso. Eu respeito assim, a opinião de todos vocês, de verdade, respeito mesmo, mas eu tenho as minhas convicções e tenho principalmente convicção na capacidade dos meus jogadores. E eu costumo sempre olhar as coisas com uma ótica um pouco diferente, assim, né? Nós podemos analisar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu analiso como copo meio cheio. Nós somos 6º hoje na Série B, de 9 pontos nós conquistamos 5, onde dá aproximadamente 60%, né, de aproveitamento, e agora nós temos 2 jogos em casa, né? Então, respeito até a questão da mídia social, por mais que eu não tenha, ela criou-se uma voz bem importante hoje no mundo, né? Não só no nosso país, mas no mundo em todos os sentidos, assim, né? Enfim, mas eu já não tenho exatamente para assim, até para me blindar, assim, porque eu vejo que, principalmente na minha profissão, que é uma profissão que existe uma exposição bem grande, assim, se eu ainda for me preocupar ainda com esse tipo de termômetro, tá, então, assim, focar no que realmente importa, que é o dia a dia, que é o treinamento, a relação com os jogadores, expor as minhas ideias. Na minha opinião, esse entendimento até, né, e principalmente daquilo que eu entendo de futebol, aos poucos nós estamos melhorando,
estamos longe do ideal, e aí eu concordo, estamos longe do ideal, mas não dá para dizer que os jogadores não estão tentando, pelo contrário, eles estão tentando e todos os dias, e tem muitas coisas que eles estão fazendo muito bem, e aí eu concordo com o que vocês falaram em termos de encontrar esse equilíbrio entre primeiro e segundo tempo, e aí nós precisamos rapidamente encontrar esse equilíbrio e dar sequência na nossa caminhada, que é um campeonato bem longo, um campeonato extremamente difícil, visto o Ceará, que fez 2 jogos e perdeu os 2 primeiros jogos, então é um campeonato bem duro, ninguém dá nada de graça para ninguém, nós temos que conquistar os pontos a cada rodada. Obrigado, professor. Valeu, gente, boa noite.